Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Podem sentar, amados. Sempre com esta recepção tão calorosa dos nossos irmãos, a gente se sente mesmo em casa. Mas como fizeram com Eliseu, quem sabe um dia vai ter um quartinho aí para mim, já fica de uma vez. Por mim, é tão gostoso estar com vocês, não é? E a alegria dos nossos corações. Mas nós temos uma missão aqui a cumprir. Tinham me dito que tinha um reloginho numa das... E eu não estou vendo a hora, irmãos. Assim que está perigoso. Ele já vai aparecer? É bom mesmo, porque... Senão aí acontece comigo. Isso, maravilha. Porque se não faz isso, eu começo que nem Paulo, né, que foi pregando. Tinha um menino lá em cima. O menino foi dormindo, caiu, morreu. Paulo desceu lá até o menino, ressuscitou, aí começou o culto de novo, foi a noite inteira. A fé a gente até pode ter, mas uma coisa eu vou dizer para vocês, se alguém ficar com sono aqui, não caia, não morra, porque eu não tenho o dom de Paulo, você vai daqui para o IML. Eu não vou ressuscitar ninguém, não tenho esse dom. Glória a Jesus. Meus queridos, começando, gratidão aos nossos pastores pelo privilégio que me dá de uma vez mais utilizar-me desse púlpito para falar daquilo que a gente mais ama, que a gente mais gosta de falar, por aquilo que foi sempre a razão da nossa vida. Recebi a pergunta de um colega, de um companheiro, o pastor, que dizia, como seria quando o ministério da gente terminasse? Eu disse, não tem fim. Assim como cada servo de Deus, né? Às vezes termina uma etapa, não pregando, mas ele continua aconselhando, ensinando, orando, intercedendo. Enfim, quem uma vez entende a importância do mundo espiritual, no qual estamos nós envolvidos, sabe que isso tudo é de valor eterno. Eu gostaria sinceramente de ver todas essas cadeiras ocupadas, mas também sei que isso pode acontecer. E vai acontecer através do quê? Do resultado daquilo que a gente vem buscar nesse lugar. E esse resultado vai sendo contado, testificado, vamos trazendo a outras pessoas. E muita gente vai descobrindo que ainda existe um Deus e que Ele não mudou. E que Ele continua fazendo as mesmas coisas que Ele fez sempre. Quando se fala de Deus, já imediatamente se associa a milagre. Pergunta minha, para você, qual é a diferença entre vontade e fé? É bom lembrar isso. Eu gosto de lembrar os irmãos várias vezes sobre isso. A diferença entre vontade e fé. Tem gente que confunde. Tem gente que diz assim, eu tenho fé que esse trabalho será meu. Eu tenho fé que aquele carro será meu. Não, ele tem vontade. A gente tem vontade e não pode confundir a vontade com fé. A fé tem um firme fundamento e esse firme fundamento parte daqui, da palavra. Nós não podemos, porque temos um sentimento, porque achamos que, porque parece ser bom, dizer que aquilo é a fé. Não, aquilo é a minha vontade. Não sei se é a vontade de Deus, mas é a minha. Posso externar, posso falar sobre ela, mas não posso confundir minha vontade com fé. Agora, o que é fé? E como se obtém a fé? A fé é pelo ouvir. Quando a gente ouve a palavra e ela entra nos nossos corações, isso se transforma em fé. Entra pela mente, aqui ela é processada, desce ao coração, e uma vez estando ali, que é o centro dos nossos sentimentos, se transforma em fé, em convicção, por aquilo que esta palavra nos garante. Saiu dela, homem nenhum tem direito de garantir coisa alguma a alguém. Não tem. Se o fizer, o faz por responsabilidade própria, e Deus não vai estar apoiando a irresponsabilidade de um homem que, desejando ele que alguma coisa aconteça, proclama aquilo como fé. Então, uma pergunta que segue a essa é o seguinte: o que é que Deus pode fazer nessa noite na sua vida, na minha vida? Para que aconteça alguma coisa diferente, ou alguma coisa que eu espero, alguma coisa que eu preciso. Entendeu? Eu espero, preciso, não é que eu tenho fé, é que eu desejo, que eu sei que eu preciso. Para que isso aconteça, e mesmo que eu tenha total certeza de que isso é um milagre só Deus é quem faz, só Deus é quem faz, a gente precisa perguntar, então, como que isso se processa em nossas vidas. Então, se a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, nós precisamos entender como realmente funciona. Depende do quê
para que aconteça alguma coisa em nossa vida. Veja bem, se a gente conseguir entender claramente isso, porque é bíblico, cada um de nós aqui, é impossível que saia sem a sua porção. É impossível. Por quê? Porque o que pode acontecer nessa noite, na sua vida ou na minha vida, depende do quê? É a pergunta que a gente tem que fazer. Depende do quê? Tem pessoas que imediatamente dizem, olha, Deus é soberano, depende de Deus. Pois eu me atrevo a dizer a vocês que não depende de Deus. Ai, pastor, que heresia é essa? Vem alguém e diz assim, depende de Jesus, a sua obra salvífica, da sua ressurreição, do seu poder, depende de Jesus. Lamentavelmente, tenho que dizer a você que errou em mais um tiro. Não depende de Jesus. Entendi. É a obra do Espírito Santo que agora está no nosso meio e trabalha conosco, é o Paracleto, o ajudador, depende dele. Eu tenho que, lamentavelmente, dizer a você que não depende dele. O que será que esse pregador está pensando? Será que ele está pensando que depende dele? Depende do pregador? Também não. O nosso mestre nos ensinou do que depende. Porque se dependesse de Deus, você nem o problema passaria. Já estaria tudo resolvido. Se dependesse de Jesus, a resposta ele já deu na cruz. Se dependesse do Espírito Santo, é isso aqui, está feito. Se dependesse do pregador, irmãos, eu colocaria toda a minha alma para que você nessa noite fosse abençoado e um milagre acontecesse na tua vida. Mas não depende nem de Deus, nem de Jesus, nem do Espírito Santo, tampouco do pregador. O nosso mestre, Jesus, nos ensinou que o semeador saiu a semear. O semeador era bom, a semente era boa. O que fez toda a diferença foi a terra onde essa semente caiu. Se a terra era pedregosa, endurecida, essas pedras não permitiram que essa semente pudesse produzir a finalidade com que ela foi lançada. Cheia de espinhos, como diz Jesus interpretando isso, é alguém que recebe com gozo, mas as dificuldades dessa vida afogam essa pessoa e tiram a fé. Pois bem, finalmente Jesus fala, aquele que caiu em boa terra, produziu. Então depende do quê? Do meu e do teu coração. Nosso coração estar aberto e dizer, Senhor, se a tua semente que cai, a terra está aqui, aberta, o coração, prontinho para receber o que vem de ti. Às vezes tem pessoas curiosas, porque entre os seguidores de Cristo havia gente curiosa no meio, que vinha só para ver, curiosidade, ver o que vai acontecer e tal. Com ele, não vai acontecer outra coisa a não ser satisfazer a sua curiosidade. Mas se você veio aqui, que é a casa de Deus, saiba que aqui não se perde tempo, aqui se investe tempo neste lugar, porque o Senhor já estava aqui nos esperando. Tem uns refrões aí que os pregadores gostam de dizer, né? E um deles que soltaram por aí, não faz muito tempo, Jesus está na casa. Não, essa é a casa dele, é a gente que está aqui. Mas ele já estava aqui nos esperando mesmo antes de chegarmos, conhecendo as nossas necessidades e apenas declaramos a ele, é verdade, Senhor, é disso que eu necessito. Um coração aberto, um coração terno, porque é uma perda de tempo tão grande uma pessoa vir a um auditório como esse, a uma hora como essa, um calor desses, descansar do seu trabalho e vir aqui para ficar, será que? Abre o coração. Afinal de contas, o que se está lhe oferecendo aqui é bênção. Você não tem nada a perder. Nada a perder. E quem sabe tudo a ganhar. Portanto, abre o coração, descansa, relaxa, deixa o Senhor falar. Amém, queridos? Muito bem. Eu os convido então a ir onde é o que mais vale, o que tudo vale aqui nessa noite. Evangelho segundo escreveu São Marcos. E, ao lermos esta palavra, eu quero fazer um desafio às pessoas que às vezes têm problemas em ler a Bíblia. Uma das coisas que é função de um pregador é pegar às vezes alguma coisa, algo complicado e facilitar. Essa é a única função de um pregador, facilitar a palavra para que chegue ao coração. Mas é muito importante que cada um faça como aqueles irmãos de Bereia, que confiram. Porque tem gente honesta que diz assim, eu não consigo ler a Bíblia, eu começo a ler, me dá um sono. É porque a Bíblia dá paz mesmo.
E a pessoa dorme. Tem gente que dorme. Ou então começa a ler e fala, eu vou começar lá do comecinho da Bíblia. Onde é o começo da Bíblia? É em Gênesis. O pior é que não é, né? O começo da Bíblia é João. Entendeu? Como, pastor, é João? Não é lá no Gênesis, onde tudo começou, a criação. Não, é João. No princípio era o verbo era Deus, é lá atrás. Então, ele não sabe exatamente onde começa, como é que continua. Então, uma maneira gostosa de ler a Bíblia é quando você vem e o pregador explana sobre um tema e você volta outra vez naquele mesmo tema em casa e vai ler, conferir. E quem sabe ainda sai muito mais coisa daquela palavra que o Espírito Santo traz ao teu coração, que ali estava escrita e o pregador não teve por falta de tempo ou por qualquer razão, porque ele estava focando em outro tema, e que você descobre ali e é benefício para a sua alma. Então, o meu desafio para vocês é que leiam em suas casas esse texto, porque vamos falar sobre do capítulo 4, do versículo 35, e vamos adentrar ao capítulo 5, e vamos falar dele durante esse tempo aqui. Mas eu não vou ler tudo isso. Eu vou ler só um pedacinho e você continue lendo na sua casa, capítulo 4. Se você quiser ler do versículo 30 em diante, não vamos falar sobre ele, mas quero falar sobre o versículo 35 em diante. E depois discorrer sobre os outros que aqui estão. E você chega na sua casa, volte a ler, leia com detalhes. O Evangelho de Marcos é muito importante para nós, porque, segundo os estudiosos, foi o primeiro a ser escrito, não é? Então, ele traz muita coisa importante para as nossas vidas, e assim como os demais, mas aqui é primeira mão, né? Vamos colocar assim. Capítulo 4, versículos 35 em diante, diz assim: E naquele dia, já sendo tarde, disse o Senhor Jesus aos seus discípulos, passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos, em outra versão? Porque tendes tão pouca fé, ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vocês aceitariam repetir pelo menos essa última frase comigo? Mas quem é este? Vamos lá? Todos juntos? 1, 2, 3. Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Oh, aleluia. Olha, irmão, só de eu ler aqui já começa a saltar tanta coisa, porque, propriamente dito, eu já preguei nesse mesmo texto, eu acho que umas 10 diferentes mensagens, 10 diferentes sermões. Porque é tanta riqueza na palavra de Deus, porque ela é inspirada pelo Espírito Santo. Por isso ela enche os nossos corações e nunca termina a gente de encontrar alguma coisa nova e nova e nova e nova. Mas hoje o Senhor nos direciona a dar aqui alguns pontos apenas, para que depois vocês tenham a curiosidade de ler nas suas casas. Veja bem que Jesus vinha, olhando anteriormente, vinha de um dia exaustivo de pregação. Jesus se cansava como nós, estava aqui humano como nós, e se cansava, ele vinha um dia exaustivo. As pregações de Jesus jamais poderiam ser comparadas, ou ao do pastor Arnaldo, comparadas às pregações de Jesus, no tocante a tempo. Jesus começava de manhã e até a noite. Começava à noite e até amanhã. Então, hoje, por exemplo, eu vou chegar no máximo até às 3. Não vou chegar até amanhã. Mas Jesus se dava. Por quê? Porque foram 3 anos e meio, irmãos, para poder ministrar ou revelar um mistério
que hoje nós temos revelado em nossas mãos, para revelar um mistério tão profundo, tão belo, tão maravilhoso. E esse mistério era tão grande, e era tão profundo e tão maravilhoso, que os seus próprios discípulos, depois de caminharem com ele por 3 anos, o Senhor faz uma prova, capítulo 16 de Mateus, e ali faz uma pergunta: o que dizem os homens a respeito do Filho do Homem? E cada um começou a citar uma coisa, e ele disse: e vocês o que acham disso? Vocês, depois de 3 anos de caminhar com eles, com as mensagens, com as pregações, com os sermões que vocês já ouviram, que não era de 30 minutos nem 40. E esses homens não conseguiram entender que o Senhor por 3 anos os preparou apenas para falar sobre igreja e cruz. 3 anos. Então quem somos nós para que um culto como esse, em poucos minutos, em um par de horas, entendamos o mistério de Deus? Essa é a razão da igreja, da nossa constância na casa do Senhor, para estarmos ouvindo paulatinamente como crianças recém-nascidas, recebendo a nossa porçãozinha, e ninguém se colocar na posição de que já sei tudo. Isso não existe. O homem que diz que tudo sabe, ele acabou de declarar que absolutamente nada sabe. Melhor ficamos nós, né? Com a sábia palavra de Sócrates: eu sou mais sábio do que todos eles, porque eles creem ou dizem que tudo sabem, e eu só sei que nada sei. Então é tão gostoso quando a gente se coloca nessa posição. Pois bem, vemos aqui Jesus chegando cansado de um dia atarefado de trabalho e diz para os seus discípulos: passemos para outra margem. Qualquer palavra de Jesus é importante ser tomada por nós como absoluta. Nós podemos até tentar interpretar o que queria dizer o escritor, quem narrava, mas quando cita a palavra de Jesus, ela é absoluta. Não reclama a interpretação. Jesus falou, acabou. Quando Jesus disse: passemos para a outra margem, quem é aqui que ousa me acompanhar? Que eu vou ajudá-los nisso, se tiver alguém aqui que queira cometer esse pequeno deslize nessa questão. Quando Jesus disse: passemos até a outra margem, o que de fato ele estava querendo dizer? Vamos lá, uma sabatina. Ele estava querendo dizer: vamos até onde dá? Chegaremos lá se o diabo atrapalhar, se não atrapalhar? Se não tiver tempestade nenhuma no caminho? Se não tiver trânsito? Se não chover? Quando Jesus disse: passemos para o outro lado, o que ele quer dizer? Vamos até onde? O que importam as circunstâncias? Que diferença faz o que acontece no meio do caminho? Se ele disse do outro lado, ele quer dizer do outro lado, e é lá que a gente vai chegar. Palavra absoluta. Quando de repente começa o vento e aquela coisa tremenda, e todos aqueles homens que estavam ali dentro, na sua maioria, conheciam bem de mar e já haviam tido experiências da natureza daquilo que estava acontecendo ali. Jesus estava deitado, dormindo em na polpa do barco. Na verdade, eu quando começo a analisar, porque quem escreveu isso aí foi Marcos, aí a gente já pode analisar diferente, não existe absolutismo no que ele falou, mas disse que ele estava dormindo. Sim, ele estava, até o momento em que o observaram dormindo. Mas eu aqui posso, com vocês, usar a nossa razão para pensar: será que Jesus dormiu e o barco começou e tudo aconteceu e ele continuou dormindo? Eu, sinceramente, tenho as minhas dúvidas. Não tem problema. Chegar no céu, a gente resolve isso. Mas por que eu tenho as minhas dúvidas? Porque, gente, vocês já viram alguém que está dormindo em um lugar, por mais cansado que esteja, de repente começa a sacudir tudo e tal, e continua dormindo? Vocês já viram alguém dormir assim, desse jeito? Eu já. Alguém aqui vai dizer também: eu conheço. Tem alguém que vai dizer: tem um aqui do lado. E tem gente que dorme, não tem problema. Vamos lá, vocês já viram alguém dormindo quando as coisas estão sacudindo e gente gritando: puxa daqui, leva de lá, rema daqui, rema de lá, e dorme? Vocês já viram alguém? Eu já vi.
Gente, uma coisa impressionante que eu nunca vou esquecer na minha vida é andar de trem no Japão. Andar de trem no Japão, a gente vê tanta coisa que a gente nunca viu. Mas uma que me chamava a atenção, que eu ficava olhando para o japonês todo o tempo. Irmão, o bichinho vai lá e se pendura naquela correia e dorme. E o trem anda, 15, 20 minutos, meia hora, 1 hora e 15 minutos, de repente ele, pum, e desce. Como? Pergunte para qualquer pessoa que ali morou, ou que viu essa cena, e pergunte se não é verdade. Mas é um relógio que o bichinho tem aqui, eu não sei o que acontece. Eu até perguntei, eu não sei, eu acordo na hora certinha. E eu fico, que coisa impressionante. Então, olha bem, a pessoa consegue dormir em pé, com o barulho do trem, com o sacudão do trem, e dorme mesmo, que tem gente que ronca, e eu vi até a babinha descer. Dorme mesmo. Então, eu acredito que uma pessoa consegue dormir com balanço, consegue dormir com grito, consegue. Mas aqui existe uma última questão. A Bíblia nos conta que, de repente, a água começou a entrar no barco. Esse caso, eu nunca ouvi falar, nunca vi, de que uma pessoa recebendo água, continue dormindo. Jesus já tinha acordado e estava só observando. Por quê? Porque de repente um dos discípulos desesperados disseram: mestre, o senhor não percebe o que está acontecendo aqui? Quantas vezes tem gente que acha que o Senhor está descuidado quanto à nossa vida e não percebe o que está acontecendo aqui na minha vida. O senhor não percebe o que está acontecendo no meu trabalho, nos meus negócios, na minha casa, na minha saúde? Será que o senhor não vê? É nessa hora que a resposta do Senhor vem sem palavras. E a resposta dele é essa: você está em que mundo vivendo? É ao contrário. Não sou eu que não percebe o que você vive. É você que não percebeu quem está aqui ao teu lado. Você é quem não percebeu quem é que está aqui dentro deste barco. Você é quem não percebeu que esse que está aqui dentro disse que nós vamos até o outro lado e é lá que nós vamos chegar com tempestade ou sem tempestade. E o Senhor lhes repreende dizendo: vocês são tímidos, vocês têm pouca fé. Olha aí, a fé. Fé. No impossível. Fé. Aí Jesus, o que para eles era a natureza. Vento, mar. O Senhor, o que para o homem é o impossível. Levanta-se Jesus e apenas diz: aquieta-te, acalma-te. Parou tudo imediatamente. Não houve discussão. O vento dizendo: mas é minha natureza. Não é... Isso é o homem que fica com essas historinhas de querer gladiar com Deus, com Jesus. Mas a natureza apenas ouviu a voz do Senhor e tudo se acalmou. Aí é quando a nossa leitura, os discípulos olham um para o outro e dizem: e quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Oh, aleluia! Agora, observem que eu lhes pedi que lessem um pouquinho mais. E começassem lá do capítulo 4, como nós aqui falamos. Aí Jesus chega do outro lado. Do outro lado, o que é que Jesus foi fazer com os seus discípulos? Ou o que é que ele foi fazer? Apenas atravessar? Não, sempre o Senhor tinha uma razão para chegar do outro lado. Ele chega do outro lado e ele se encontra com uma situação que não era normal, e não é normal para ninguém, mas que todos quantos estão aqui nesse recinto espiritual, fica registrada na palavra de Deus. Isso são revelações do nosso Senhor Jesus Cristo, revelações de Deus, a respeito de um mundo espiritual que tem poder. Tem poder, vou repetir, um mundo espiritual maligno que tem poder. Vou repetir, um mundo maligno espiritual que tem poder. Por que eu estou insistindo em falar tem poder? Porque
Satanás tem poder, sim, o diabo tem poder, sim, o mal tem poder, mas só Jesus tem todo o poder. Essa é a diferença. Olhe bem, essa é a diferença. Agora, o poder do mundo espiritual, ele atinge emoções, ele atinge mente, ele atinge corpo. Ele tem diferentes maneiras de trabalhar, o mundo espiritual tem diferentes maneiras de trabalhar. Às vezes o que você pensa que é uma simples enfermidade, a Bíblia diz, mostra, que sim, existem diferentes tipos de enfermidade. Existe enfermidade adquirida, enfermidade psicossomática. Existe a espiritual, uma mulher encurvada. Um dia disse o Senhor, um espírito que fez com que ela 18 anos andasse encurvada. O Senhor mesmo falou, é um espírito. Alguém vai discutir com Jesus? O que ele diz é absoluto. Agora chega Jesus do outro lado e se encontra com um moço, uma cidade chamada Gádara. E esse moço estava, segundo a palavra de Deus, endemoniado, possesso por espíritos imundos. Se você nunca teve uma experiência com isso, não peça para ter, mas não se excuse, porque você pode ter de repente. Eu já tive algumas, e vou contar só duas para vocês aqui, tá bom? Sim ou não? Tá, então vou contar, porque vocês estão insistindo. Uma foi na cidade da Guatemala, que quando eu dei um seminário na cidade da Guatemala, não, no país, na Guatemala, porque não era na cidade da Guatemala, eram nas montanhas. Uma experiência que eu tive quando eu chamei um gadareno no século XX, que foi no século passado que isso aconteceu. Eu já passei de século. E quando cheguei naquele lugar, as igrejas, as poucas igrejas ali que haviam, era um lugar de uma etnia, se reuniram e vieram, nós tivemos um estudo bíblico com os pastores, e aí me contaram de um rapaz que já estava há 20 anos preso em um curral. E me contaram, disse que ele ele abusou sexualmente de uma parente dele, que ele não podia jamais, não quero nem dizer o que me dá nojo cada vez que eu ouço isso, ou que eu me lembro disso. E por causa disso fizeram uma bruxaria para ele. E esse moço começou a se encolher e se transformou em um animal. Ele vivia nas árvores e se alguém quisesse se aproximar, ele atacava. Então o prenderam em um curral e só jogavam alimento para ele, por aquelas frestas. E quando me contaram que isso acontecia naquela aldeia, naquele lugar, eu pedi para ir até onde esse moço estava. E o pessoal disse, vamos lá, para conhecer, para ver, né? Quando eu cheguei aqui, eu olhei ali dentro, irmãos, a figura era mais feia do que eu tinha imaginado. O moço completamente despido, o chão, aquela imundícia, o cheiro que saía dali, era terrível, porque tinham que colocar pedaços de madeira para que alguém entrasse e retirasse um pouco do que estava ali, porque ele atacava, ele queria atacar, e aquela situação, eu perguntei, as unhas, irmãos, enormes, as unhas assim, e aquele olhar de ódio. E eu disse a eles, mas depois de me contarem a história, eu disse, e o que vocês pensam que se pode fazer? Eles disseram, pastor, estamos orando pela família. Ou seja, como que aquilo era um caso perdido, era só o tempo de esperar o moço morrer. Falei, gente, reuni os pastores que ali estavam, existiam uns que queriam um pouco, outros que queriam mais, outros que não queriam nada. Eu falei, para quem não crê que existe um mundo espiritual, que veja com seus próprios olhos. Mas que entenda que nesse mundo espiritual, existe um inferno e existe um céu. Existem demônios, mas existe Deus. Tem um Cristo que é vivo e uma igreja atuante. E me reuni com esses pastores e disse, eu quero entrar nesse lugar. Aí disse, não, pastor, pelo amor de Deus, é perigoso e tal. Eu quero entrar aí. Aquelas correntes amarradas ali, dois pastores, os dois mais fortinhos, tá bom, pastor, nós vamos entrar com o senhor. Eu falei, vocês estão aí se matando de medo, para não dizer outra palavra, né? Vocês vão entrar lá para me atrapalhar? Pode ficar aí do lado de fora, eu vou entrar sozinho. E eles com medo começaram, fizeram uma reunião com a mão e começaram a orar e tal. E veio um lá, abriu e o moço num canto, olhando aquela cara de ódio. Pode abrir.
Aí abriram a portinha, eu entrei, o moço não saiu do canto. Fui me aproximando dele, ele me deu um susto. Faz as coisas de repente, né? Não avisa. Fez assim, eu tomei um susto. Mas o susto não queria dizer medo. Susto pelo súbito que veio ali. E eu fiquei olhando para aquele moço, ele olhando para mim com ódio e eu olhando para ele. Qual dos dois olhares vence aqui? Os olhos dele diziam, te odeio. Mas os meus olhos diziam que o Senhor queria dizer para ele, eu te amo. Olha que coisa linda. Eu comecei a me aproximar dele e me agachei até onde ele estava. Não me lembro, porque isso aí faz quase 30 anos, 25 anos pelo menos. O nome dele. Me lembro assim, vagamente que era Hugo, Humberto, alguma coisa assim, era com H. Veja só que eu só estou lembrando isso aqui agora, hoje. Por quê? Deus tem alguma coisa nisso. Eu chego e chamo ele pelo nome. Ele olha para mim assim e profere uma palavra. Pão. Pão. Estava com fome. Aí eu falei assim, primeiro eu vou orar por você. E quando eu quis colocar a mão, ele tentou tirar minha mão, eu falei, não mexe, não me toque. E ele não me tocou, eu também não toquei nele. Só coloquei a mão sobre ele e orei. Pedi aos pastores que observassem o que ali iria acontecer. Ali eu não tinha vontade, eu tinha fé. Eu sabia que o Senhor nos havia levado ali com um propósito muito especial. E naquele dia, esse moço foi liberto pelo poder de Deus. Tiraram o moço dali, eu disse, pode banhar, cortar as unhinhas dele e tal. No domingo, ele estava todo desengonçado, que não sabia nem andar direito, meio travado, mas bonitinho dentro da igreja, junto com o seu irmão gêmeo. Uma libertação extraordinária. O Senhor tem poder. O que aconteceu naquele lugar, por conta dessa libertação, foi uma enxurrada de gente na igreja. Porque viram, eles sabiam, fazia 20 anos que aquele moço estava ali preso. E o Senhor o libertou com uma oração. Com uma oração. O outro caso já é um pouquinho diferente. Eu costumo dizer que foi o maior trauma que eu passei em toda a minha vida. É só uma historinha, irmãos. Isso também há alguns anos. Fui convidado por um pastor da primeira igreja batista de Jales. Pastor Elias. Pastor Elias era um dos diretores da universidade lá, sua esposa professora, uma igreja pujante. E eles começaram a olhar para o mundo espiritual e para a vida da igreja como alguma coisa que precisava de um impacto maior do que a liturgia natural de um culto, que é boa, não é ruim. Mas às vezes a gente se apega muito a isso e acaba ficando engessado. E ele, quando começou a ter experiências como essa, ele pediu para um amigo meu se eu poderia ir lá e, enfim, na minha agenda só tinha uma quarta-feira. Eu fui até Jales em uma quarta-feira, aqui de São Paulo para lá. Chegamos lá para o culto, irmãos, a igreja cheia, lotada, galeria, tudo cheio. Eu preguei do jeitinho assim que eu sei, preguei. E quando termina o culto, o pastor estava bastante impressionado, disse, pastor, está acontecendo umas coisas aqui, umas coisas diferentes, eu não estou acostumado com isso. O senhor que pode me ajudar? O senhor vive essas experiências e tal? Eu falei, irmão, o que eu puder, vou ajudar. E preguei a igreja falei com a igreja mais ou menos sobre o tema que nós estamos falando aqui, mas não sobre, sim, o mundo espiritual e o poder de Deus, e falamos sobre isso. Terminou o culto. Ele vem para mim e fala assim, pastor, vieram me avisar que aí no fundo tem uma moça possessa por demônios. Eu falei, ok. Ele ficou olhando para mim, e eu estava conversando com as pessoas e continuei. E ele ali paradinho do meu lado, gordinho, paradinho do meu lado. Eu vi que ele queria falar mais alguma coisa. Eu disse, pois não, pastor. Ele disse, o que eu faço? Aí eu falei, peraí, nós já vamos lá orar. E nós fomos. Cheguei lá atrás, o culto tinha um casalzinho. Irmãos, pensa num casalzinho bonito. O moço e a moça, bonitinhos eles uma faixa etária uns 20 anos. Lindos dois. E a moça com a cabeça baixa assim. Isso era ela. E eu chego, nada. Tudo quietinho. Falei, mas o que foi que aconteceu? Não, ela manifestou, deu um grito aqui e tal, e quis jogar coisas, e pegou uma cadeira e olha lá onde jogou, e não sei o que é que tem e tal. Falei, tá bom. Vamos orar por ela. Como é o nome dela? Falou o nome dela.
Eu a chamei pelo nome. Quando eu chamo, irmãos, ela levanta a cabeça e olha para mim. Irmãos, quando ela levantou a cabeça, a moça era mais bonita do que eu tinha imaginado. Linda, mocinha linda, linda, linda. Irmãos, pensa numa moça bonita. Linda. Os olhos negros, assim, bonito. Ela olhou para mim assim, deu um sorriso. Os dentes dela eram lindos. Olhou para mim e disse, gatão. Esse é o trauma do qual eu ainda preciso me libertar. Por que é um trauma? Porque se o diabo é o pai da mentira, já entenderam o resto, certo? Isso aí é para mostrar-lhes de que a Bíblia nos diz que muitas vezes o diabo, ele é capaz, ele tem esse poder de se manifestar como um anjo, até mesmo como um anjo de luz. Nem sempre ele vem como aquele moço que estava ali endemoniado. Às vezes ele parece um anjinho. E vem de leve, um sorriso bonito. Viu? Vocês imaginam se eu fosse um tolinho qualquer e não me olhasse no espelho? Eu sairia dali dizendo, moça tão lindinha, ainda olhar para mim e dizer gatão. Quando eu olhei, falei, miserável de diabo. Podia ter dito que eu era horrível, eu sairia mais feliz daqui, porque ele é mentiroso. Mas disse que eu era um gatão. É para que nós nos pensemos nisso. Que nem sempre ele se manifesta para assustar alguém. Ele também tem esse poder como um imã de atrair. Ai, como é que eu vou saber? Irmão, só a graça e a presença de Deus. Porque quando aquela moça olhou para mim e disse aquilo, os olhos dela fixaram em mim. Quem tem essa experiência, ou quem já teve essa experiência, sabe que uma pessoa possessa por espírito imundo, quando ela olha para a gente, é como se fosse um choque que sai e atinge a gente. Muitas pessoas morrem de medo disso. Eu não vou perguntar aqui, que tem gente até pensando, eu vou sair fora aqui, de repente aqui. Tem gente que morre de medo e eu não tiro a razão. Porque, de fato, é situação assustadora. Mas os olhos daquela moça eram ternos, serenos. E o diabo, ele tem essa capacidade de fazer isso. Só que quando se encontram os dois olhos, quem tem essa experiência vai dizer se eu estou certo ou errado, não sei aqui quem tem, mas já está falando lá dentro do seu coração, que imediatamente a gente sente o poder que está ali. O que faz a diferença naquele momento não é o que ele está transmitindo para a gente, o espírito que está nela, é o que a gente crê que está em nós. Que o que está em mim, o que está em você, é maior do que aquele que está no mundo. Então é necessário ter a certeza, a convicção, a fé baseada na palavra, de que maior é aquele que está comigo. E se eu tenho essa confiança, quando aquele olhar vem para mim, eu devolvo outro para ele. O de lá vem assim, eu te arrebento, daqui vem para lá, eu te liberto. É o Espírito de Deus falando. E aquela moça foi liberta naquela noite. Viram? Duas situações diferentes. Jesus, quando atravessa o outro lado, ele encontra lá um moço que vieram contar que ele estava lá endemoniado e que ele morava no cemitério, coisa asquerosa, e comia cadáveres. É a Bíblia quem diz. Ou você crê ou não crê, não tem mais ou menos. É a Bíblia quem narra Marcos narrando essa história. E quando Jesus se aproxima dele, Jesus faz uma pergunta. Jesus pode fazer isso. Está escrito em um lugar que é para a gente ficar batendo papo com o diabo. Teve um dia que disseram que pegaram um endemoniado e começaram a perguntar para ele, a pessoa possuída. Você gosta da Batista? Não. Você gosta da Presbiteriana? Não. Você gosta da Assembleia? Não. Você gosta da igreja? Não. Qual igreja você gosta? De tal igreja. Por quê? Porque lá deixa eu falar. Porque tem igreja que tem lugar, né, que se chama igreja, pseudo igreja, que fica batendo papo com o diabo, né? De onde você vem? O que você fez? Para onde você vai? Gente,
Conversar com o pai da mentira é pedir para ser enganado, né? Agora, nesse caso, era Jesus perguntando. E Jesus perguntou: qual é o teu nome? Olha a resposta. Ele responde assim no singular: meu nome é, e diz, Legião. Legião era uma esquadra de soldados romanos, era uma linguagem romana, de 5 a 7 mil soldados. Ou seja, 5 a 7 mil demônios ali, respondendo para Jesus, vai querer mentir para Jesus. Para Jesus ninguém mente. Pode mentir para o pastor Arnaldo, pode mentir para qualquer um, né? Mas para Jesus. E Jesus libertou esse moço. Sabe por que Jesus libertou? Porque Jesus liberta. Jesus liberta. Jesus liberta. Quando a gente vem a Jesus, irmãos, toda força maligna é destruída. Porque Ele tem poder sobre os espíritos imundos. Ele tem poder. Eles fogem dele, eles se afastam dele, eles desaparecem. Mas, se você continuar lendo o que Jesus foi fazer daquele outro lado, vem um senhor que era religioso. Veja bem, primeiro nós encontramos aqui os discípulos e uma situação. Logo nós encontramos uma pessoa endemoniada. Agora aqui, passando ele para o outro lado, vem um religioso, uma pessoa que é acostumada a estar na igreja. Vem até Jesus, conhecia que era a igreja, entre aspas, é claro, não era a igreja constituída ainda. Mas antes dele vem um homem, e esse homem era um dos principais dessa igreja. Então, tem muita gente importante na igreja que não conhece quem é Jesus. Quer que eu dê uma prova para vocês aqui, agora, hoje? Tem gente, por exemplo, que vem à igreja, tem necessidade, e a gente fala para ele: agora nós vamos orar por você como igreja. Vem até aqui, a pessoa. Pergunta por quê? O que a pessoa perde de vir receber uma oração? O que ela pode perder? Só pode ganhar, mas, e ainda dentro de si fala: se Deus quiser fazer uma coisa, é aqui. Isso é síndrome de Lúcifer. Rebelião, irmãos. Tem gente que sem querer leva, porque o homem leva lá dentro, lá no fundão, o homem natural, leva isso. Satanás foi expulso do céu por rebelião. Tem gente que tem esse espírito. Aqui eu acho que nunca aconteceu isso, porque eu nunca vi. Mas de repente está assim, aquele grupo de pessoas lá atrás, e aqui um buraco na frente. Irmão, sente um pouquinho aqui mais na frente, tem gente que sente, não sai daqui. Ele não sabe, irmão. Ele está cedendo a um capricho satânico. Simplesmente porque ele considera que quem está falando lá é uma autoridade, ele se rebela contra qualquer tipo de autoridade. Fica sentadão lá, não sai, aqui ninguém me tira. Eu vou ficar sentado aqui, faço o que eu quero, como eu quero. Para que isso? Está vendo? Uma coisa simples. Mas vamos adiantar um pouquinho mais. E quando chega a hora da oração? Que a pessoa sabe, como todos nós sabemos, que temos uma ou mais necessidades. Eu tenho, eu não sei você, mas eu tenho. Eu tenho. A caminho de onde eu estava para cá, eu recebi 2 notícias. Uma delas é que a minha filha teve um acidente com o carro dela nos Estados Unidos e perda total. Está aqui no meu telefone. Entendeu? Tive que parar 2 vezes. A segunda, que um pastor, grande amigo meu de 50 e poucos anos, consultor, caiu de 4,5 metros e agora os médicos estão desenganando. Vindo para cá. Agora, esse assunto, tanto da minha filha lá nos Estados Unidos, que está aflita, e aí já chamei o meu outro filho, acionei ele para um ajudar o outro, e se virem lá, meu pai está longe. Minha filha tem 44 anos, mas é pai na hora. Filho criado, trabalho dobrado. Isso é em todo lugar. Mas, aí o pai chama o outro filho e fala, vai lá resolver e pronto. Né? Mas vindo para cá. Agora, essas coisas que acontecem no meio do caminho, eu nunca as considero como casuais. É alguma coisa para tirar o foco da gente, para, como dizer, tem outros problemas, você tem problemas, você... Não vai tirar, irmão. Sabe por quê? Porque faz quase 50 anos que eu prego esta palavra.
E se tem uma coisa que eu aprendi em minha vida é isso: suba e cumpra o teu ministério. E o que o Senhor traz para nós nesta noite é que o Cristo que tem todo o poder está aqui para libertar, está aqui para transformar, está aqui para fazer milagres. Ele é o mesmo. Os povos mudaram, as pessoas mudaram, mas ele não. E quem não crê nisso só tem a perder, nada a ganhar. Jesus repreende aquela legião daquele moço e o moço é liberto. Mas aí ele segue caminhando e vem essa pessoa religiosa. Oh, quantas pessoas tem na igreja que fazem tantas coisas boas que já têm uma certeza absoluta do seu lugar lá no céu, do ladinho de Jesus, porque ele é tão bonzinho. Ninguém vai para o céu porque é bom, a gente vai para o céu porque ele é bom. Não a gente. Não adianta. Meritocracia, nada. Tudo que a gente fizer por bondade, ou por amor, ou para ajudar, seja material, seja o que for, a gente faz como resposta em gratidão por aquilo que ele já fez por nós. Isso é coisa linda. Não é eu vou fazer para receber, eu vou fazer para... Não, eu vou fazer porque eu recebi. Como na hora da oferta, né? Alguém só oferta, que coisa linda. Nos judeus, não, até hoje eles fazem assim. É o momento de ofertar, eles vêm dançando, pulando. Eu não vi ninguém dançando aqui na hora da oferta. Mas eles vêm dançando, vêm pulando. Por quê? Isso era um costume deles, e ainda é em muitos lugares que eu participei, presenciei. Vem dançando, vem pulando. Por quê? Aí você pergunta para eles, por que essa alegria tão grande, maior, parece que durante o culto todo? É esse momento que você vai entregar a sua oferta. Por quê? Porque eu só tenho, porque alguém me deu. Eu só dou porque tenho, e tenho porque ele me deu. Então eu tenho que ser agradecido. E vou feliz, porque eu tenho, porque ele me deu. Não é uma equação fácil de entender? Se dou, é porque tenho. E se tenho, é porque ele me deu. Não, foi meu trabalho. Até você ter um problema no pulmãozinho e fica, cadê o ar? Cadê o ar? Aí Deus, não desafia Deus. É mais fácil declarar a nossa dependência plena dEle, em todas as coisas. É mais fácil, é mais tranquilo. Porque senão Ele vai mostrar. Não peça, não pague para ver. Seja feliz. O Senhor vai e liberta esse moço, o príncipe da sinagoga. Esse homem, quem sabe, ouviu falar de Jesus, e tem gente que é tão espiritual, que é tão boa, tão santa, que às vezes fica falando, aquele culto de quarta-feira é bom, né? Tem tanta gente que precisa, que Deus os abençoe. Eu não preciso. Esse homem não era um seguidor de Jesus. Ele não era. Até o dia em que o mal bateu à porta da sua casa. E sua filha, e quase 12 anos, olhe bem, 12 anos, ficou enferma. E a sua religiosidade não salvou a sua filha. O seu conhecimento, seja com quem fosse, não salvou a sua filha. O seu dinheiro não salvou a sua filha, a ponto de que disseram, desenganada, vai morrer. Nessa hora, a pessoa busca Deus e todos os santos. Aquele homem correu, e diz a Bíblia que se jogou diante de todo mundo aos pés de Jesus, um homem que, a Bíblia não menciona em lugar nenhum que ele seguiu Jesus, que ele ouvia Jesus, ele não era um seguidor. Mas na hora da angústia, corre de joelho. Aí esse é o problema. Você vai esperar que o mal bata a sua porta, para que você diga, Senhor, eu quero me humilhar diante da tua sublime presença. Não é mais fácil a gente, antes que o mal chegue à nossa porta, nós entremos pelas portas da graça e digamos ao Senhor, Senhor, a minha alma é profundamente dependente de Ti. Cuida de mim. E aquele homem pede, Jesus, vamos até a minha casa. Minha filha está morrendo. Nisso que Jesus ia indo, a multidão, Jesus para e disse, espera um pouquinho, alguém aqui me tocou? E quem era? Uma mulher que para diante de Jesus e começa a contar a história dela. Estou resumindo aqui, tá bem? Olha o resumo.
começa a contar a história dela. Você já viu uma mulher contar uma história de 12 minutos? Quanto tempo ela demora nos detalhes? Homem, cavalheiro, se você é mulher, você já sabe, né? Para contar a história de como saiu, eu nunca, irmão, a coisa mais difícil do mundo, quando eu vejo que eu estou procurando estacionamento, e é uma moça, uma mulher, uma senhora que estaciona o carro, eu já vou procurando outro lugar, porque ela vai demorar um século para sair do carro. Porque para sair ela vai olhar, ajeitar e tal, e os carros vão buzinar atrás, eu já vou para outra. Porque é assim, a mulher é assim. E para contar uma história é uma maravilha, não é? E às vezes tem gente que não tem paciência, o marido não tem paciência, as pessoas não têm paciência. Mas eu quero dizer uma coisa para você, Jesus tem toda a paciência do mundo. E a mulher desesperada, Jesus fala, o que aconteceu com você? Aí a mulher começa a contar a história. E sabe quanto tempo de história essa mulher contou para Jesus? 12 anos. Jesus, tá tudo bem na minha vida e Aqui não descreve a história, mas não precisa falar muito. Aqui está cheio de mulheres, sabe? Imagina a mulher contando a história dela de 12 anos. Aí veio a minha menstruação e não parava nunca, e virou uma hemorragia. E o senhor sabe que a lei diz, e afinal de contas, acabei perdendo meu marido, minha família, e todo o meu dinheiro. E eu tinha dinheiro, Jesus, gastei tudo com os médicos e tal. E eu pensei, Jesus é um que cura, e quem sabe e tal. E ela foi contando, mas não desse jeito que eu estou falando. Você sabe como, né? Jesus, quando eu era pequenininha, tinha um sonho, e tal, e conta. Irmãos, o homem lá impaciente porque a filha está morrendo em casa. O povo todo, o que essa mulher está fazendo aqui? Mas Jesus, irmão, Jesus tem paciência. Jesus ouve todo mundo, irmão. Ele para ouvir você, irmã, ele para ouvir os seus detalhes, ele para ouvir conta, fala. Jesus, ela está falando. Jesus ouviu toda a história da mulher. E nisso ele estava dando uma lição para o camarada que estava do lado dele. Quando ele, desesperado, pedindo para Jesus ir à casa dele, porque lá estava a filha, que com 12 anos estava morrendo, e esta mulher conta uma história que há 12 anos andava desesperada. Jesus dizendo, está vendo? Enquanto você estava bonitinho na igreja, Jesus, como profere a palavra filha, chama-a de filha, disse, quanto a tua filha vivia no melhor tratamento do mundo, uma filha minha estava percorrendo o mundo, buscando misericórdia e ninguém dava. Mas aqui ela encontrou a misericórdia. E aquilo que os médicos não puderam fazer, Jesus estancou a hemorragia daquela mulher, e ela foi imediatamente curada. Quando ela foi curada, alguém avisou, não adianta mais, Jairo, a tua filha morreu. Oh, Jesus, o Senhor demorou tanto. A desgraça chegou na minha casa. Chegou a desgraça. Espera lá que a graça está chegando. Eu vou com você até a tua casa. E Jesus foi até a casa de Jairo. Para simplesmente resumir o que você vai ler na sua casa que está aqui. Jesus chegou naquele lugar, pediu para os incrédulos saírem fora. Vou repetir. Pediu para que os incrédulos saíssem fora. E disse aos crentes, eu os deixo mais crente. A quem tem fé, eu quero que lhes acrescente a fé. Quem tem, lhe será dado, mas o que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. E Jesus levanta e ressuscita aquela menina. Oh, coisa linda. Aqui eu termino a mensagem. Quem é este? Quem é este? Quem é esse que tem poder contra os demônios? Quem é esse que quando os médicos dizem não posso fazer mais nada, com uma palavra cura? Quem é este que uma legião de demônios não resiste o poder da sua palavra? Quem é este? Eu preguei durante muitos anos nesse país e ia e voltava de Los Angeles, algumas vezes ficava lá 2, 3 meses, e naquele tempo era gravado o CD, e eu terminava de pregar, os irmãos já tinham o CD lá distribuindo, e o pessoal começou a espalhar. E um mestre budista brasileiro, descendente, ouviu daquelas pregações e disse que gostaria de falar comigo. Eu vou resumir a história. Um pastor
veio e contou isso para mim. Disse, senhora, pastor Arnaldo, tem uma situação assim. Ele pediu para o senhor ir lá, que ele queria conversar com o senhor. Eu, bora lá, se dá tempo, a gente tem, amanhã não tem culto? Não, vamos lá. Não, pastor, mas é o seguinte, é dentro de um condomínio que a turma até chama de condemônio. Porque lá se sente a opressão e é uma coisa tremenda, Falei, irmão, ele convidou? Vamos lá. Falei, tá bom, pastor, então vamos, em nome de Jesus, vamos lá. Então, vamos lá. E o pastor dirigindo o carro. Quando nós estamos chegando naquele lugar, baixando assim, paramos ali na porta, tinha aquele, vocês já viram, né? Como é que o japonês tem aquela travezinha, né? 2 colunas, irmã. Muita gente que acha que aquilo lá é só enfeite, não é. Entendeu? Existe a purificação física, e a purificação espiritual, batendo palminhas, tomando de uma água para poder entrar naquele lugar. Claro que a gente não vai se submeter a isso, que são eles que fazem. Mas quando chegamos na porta daquele lugar, do lado de fora, o irmão estaciona o carro. O pastor que estava comigo. Disse para mim assim, pastor, chegamos. Muito bem. A porta está aberta. Ele disse, pois é, vamos orar, né, pastor? Aí eu já vi. Como era um dos discípulos, né? A gente precisa ensinar alguma coisa diferente, né? Ele falou assim, irmão, pode entrar. Ele falou, pastor, mas nós não vamos fazer uma oração? Eu falei, não, irmão, eu já orei. Eu não vim para cá contando piada e cheguei aqui. Não, irmão. Eu estou aqui a ministério, por ministério. Pode entrar. Ele se meio gaguejando. Pastor, eu vou contar uma coisa para o senhor. O que é? Uma vez eu me atrevi a entrar aqui. Eu entrei nesse lugar, despreparado. E aí? Quando eu saí, pastor, um bicho agarrou na minha perna. E o bicho agarrou na minha perna, pastor, e eu arrastei essa perna por 3 meses, pastor. E jejuando, e orando, 3 meses até eu ser liberto, que o bicho agarrou na minha perna. Falei, foi. Falou, foi. Irmão, engata o carro e entra. Falou, pastor, engate o carro e entre. Aí ele entrou, ali estava a luzinha acesa. Ele trêmulo. Falou, pastor, nós vamos lá agora. O homem é poderoso aqui dentro. Tá bom, irmão, tranquilo. E vamos lá, eu vou conversar com ele. Tá bom, pastor, mas vamos combinar uma coisa. E eu faço o quê? Enquanto o senhor... Eu falei, o que você faz? Você vai me ajudar. Eu falei, eu faço o quê? Eu falei, nada. Tá morrendo de medo aí, vai me ajudar em quê? Aí você fique caladinho que você vem me fazer um favor. Fique caladinho. Entrei naquele lugar, ali estava o nicho deles, o incenso, né? Aquele cheiro agradável. Vocês acham, né? E estava tudo aquilo. O homem me recebeu com muita gentileza, vestido aquela cor de laranja, cabelo todo raspado. Recebeu com muita gentileza, pediu para eu entrar, nos sentamos em almofadas. E ele começa a me fazer perguntas sobre a Bíblia. E o homem sabia de Bíblia, irmãos. E a nossa conversa foi embora, irmão. Foi gostosa a conversa. Conversamos. Até que no final ele vira para mim e diz assim, pastor, eu já li a Bíblia 6 vezes. Inteira. Ele falou, mas eu vou voltar a ler. Dentro da perspectiva que o senhor me apresentou. Eu falei, isso. Faça isso. Dei umas orientações a ele e tal. E o irmão lá do lado. Mas quietinho. Obedeceu. Aí eu digo a ele assim, o senhor me permite fazer uma oração pelo senhor? Eu vou fazer em nome de Jesus. Ele falou, claro. E se ajoelhou na minha frente. Eu me ajoelhei com ele. Coloquei a mão no ombro dele. E nós oramos. Eu lhe dei um abraço. Lhe falei do amor de Jesus, é claro, durante a conversa. A importância de ter Cristo na sua vida. Enfim, terminamos o assunto ali. Eu quero encurtar a história. Eu não sou a mulher dos fluxos de sangue. Aí, quando descemos lá, entramos no carro. Nossa, esse irmão, quando desceu, irmão, até em mistério ele estava falando. Ai, aleluia. Era outro homem. Aí a gente entra no carro, tal, a hora que a gente sai no mesmo lugar, eu falo, senhor, pode parar o carro em um momentinho? Ele, sim, pastor, o que é? Eu falei, cadê o bicho? Ele falou, não tem nada não, pastor, tudo tranquilo. Sentindo até uma alegria, uma paz. Eu falei, sabe o que é? A diferença estava no teu posicionamento diante dessa situação. Quando você veio a esse lugar, até mesmo comigo agora, você chegou aqui morrendo de medo. Do que esses espíritos podem fazer com você, na tua vida, seja lá o que for. Mas, na verdade, ainda que aqui estivesse houvesse aqui um nicho de demônios. Quando o nosso carrinho veio descendo de lá, eram eles que se desesperavam, dizendo, estão aí chegando embaixadores de Cristo. Irmãos, essa convicção que a palavra de Deus nos dá, que faríamos as obras que Ele fez e ainda maiores
do que estas, que obviamente é a pregação do evangelho, a salvação, a transformação da alma. Então curar, libertar é café pequeno. É a convicção de que o Senhor faz, de que Ele é o mesmo, de que Ele não mudou, de que Ele tem poder. Encerro com o início da minha fala. O que é que você tem? Fé ou vontade? Se ao ouvir esta palavra nasceu em teu coração, seja lá em qual situação você se enquadra. Enfermidade física? Enfermidade espiritual? Medo aterrorizante, que às vezes se faz despertar pela noite com medo de tudo, não consegue dormir, não tem paz, depressão, ansiedade descontrolada, medo e não sabe do quê. Qual é o teu problema? Uma enfermidade física? Qual é o teu problema? Desenganado dos médicos? Pelos médicos? Qual é o teu problema? É o que está escrito aqui. Quem é este? Quem é este que ressuscita mortos? Quem é esse que dá ordem aos demônios? Quem é esse que cura uma mulher cuja ciência desenganou? Quem é este que diz ao vento e ao mar: acalma-te, e a natureza tem que obedecê-lo? Quem é este? Aleluia! Pois a melhor notícia de todos, este é Jesus. É dele que nós falamos até agora, e ele está no nosso meio. Alguém pode dizer: aonde? Como? Não sei. Pois saiba que o verdadeiro cristão não vive pelo que sente, muito menos pelo que vê, mas vive pelo que crê. E não foi um nem outro homem quem disse, foi o próprio Jesus quem disse: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Quem veio aqui por causa de Jesus? Porque nesse lugar se prega Jesus, porque essa é a casa dele. Ah, somos mais de 2, somos mais de 3. Jesus está nesse lugar. Não perca a tua oportunidade por conta de incredulidade. Não perca a tua bênção por estar querendo analisar o que o pregador fala. Deixa para fazer isso em casa. Nesse momento aproveita a tua oportunidade. O mestre está aqui. Essa é a casa dele. É a coisa mais linda, a novidade maior. Sendo ele o mesmo, os mesmos braços estão abertos dizendo: eu estou aqui. Você que está cansado de lutar, de batalhar, de tentar, já cansou das tuas tentativas, já pensou em desistir até da vida. Jesus disse: está cansado? Se sente oprimido? Vem. Eu tenho o poder de fazer descansar. Eu creio nessa palavra. Você crê? Vamos vir até o altar? Fique em pé, vem até aqui. Diante da presença do Senhor. Vamos lá, rebelde pode ficar no seu lugar, mas quem quiser e tiver uma necessidade, saia do seu lugar e venha até aqui à frente. Aqui existe os servos da intercessão, os ministros de intercessão. Nós vamos estar orando, impondo as mãos, repreendendo o poder espiritual, repreendendo enfermidades em nome de Jesus, aquelas que os médicos disseram não tem o que fazer. Quem sabe aqui uma família, um lar destruído, psicólogo, psiquiatra já não sabe mais o que fazer, já até desistiu de te atender. Mas Ele está aqui, Jesus está aqui nesta noite. E o que faz a diferença não é o pregador, lembre-se, não é Deus, não é Jesus, não é o Espírito Santo, porque por eles tudo já está feito. O que faz a diferença é o teu coração aberto, dizendo: Senhor, se isso é possível. E aí você vai ouvir a voz de um anjo, não do pastor, do anjo que diz para Deus: nada é impossível. Você que está aqui na frente, olhe para o chão. Se você conseguir dar 2 passos para frente, faça isso para que todos aqueles que estão vindo possam chegar até aqui. Não importa qual é a natureza da tua necessidade. Você viu quem é este? Que até a natureza tem que obedecê-lo. Ele apenas diz ao vento: para, e o vento para. Mar se acalma, e o mar tem que... Olha, gente. Duvidar. A dúvida.
A dúvida é a maior arma de Satanás. Semear dúvida, por causa de uma dúvida ele separa uma família, ele separa amigos, ele destrói um entusiasmo, uma carreira, com uma semente de dúvida. Não duvides, estás na casa do Senhor, esse território é dele, e o que ele haverá de fazer nesta noite, é para marcar a tua vida e servir de testemunho, para que muitas outras pessoas que já não têm mais sequer esperança, acudam a este lugar. Não por conta do lugar, não por conta do pregador, mas por conta daquele que é o dono desta casa, que é Jesus. Que aqui está para nos abençoar. Você diz, mas eu não tenho como aquela mulher o tempo de contar a minha história. É que você não sabe. Ele conhece tudo sobre você. Tudo. E mesmo assim continua dizendo, eu te amo. Eu te amo até apesar da tua incredulidade. Apesar das tuas falhas. Apesar dos teus temores. Eu te conheço. Eu te amo. Eu quero revelar o meu amor para contigo. Coloque a tua mão direita sobre o teu coração. Aleluia. É o centro dos nossos sentimentos. Onde está o problema não importa. Está lá na tua loja, está lá no teu comércio, está na tua casa, está aí em você, uma enfermidade física, está no teu lar, na tua família, teu filho, tua filha. Quem é? Quem é? Onde está o problema? Não existe lugar algum que os olhos dele não alcancem. E nós vamos orar agora. Eu não vou orar em seu lugar, não posso, não devo e não quero fazê-lo. Mas gostaria de auxiliá-lo em oração. Se você estiver de acordo com as palavras que eu vou dizer, repita-as depois de mim, por favor, em voz alta. Feche os teus olhos, pense em Deus e diga assim: Senhor meu Deus, talvez eu não entenda tudo, ou quem sabe, eu não entendo nada. Mas uma coisa eu sei, que eu estou aqui na tua casa para declarar a minha necessidade. Eu preciso de ti. Eu preciso de um milagre. Me ajuda, Jesus. Mesmo na minha incredulidade. Me ajuda, Jesus. Pelas tuas misericórdias. Me ajuda, Jesus. Acalma essa tempestade. Para esse mar revolto. Me ajuda a confiar. A descansar em ti. Eu te peço, Senhor, com todo o meu coração, e eu o faço em nome de Jesus. Permaneça como está. Eu quero orar por você agora, e os intercessores estarão impondo as mãos sobre você, e nesse momento, ainda que as nossas mãos não te alcancem, a mão do Senhor te alcança agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pela palavra e a autoridade que esta palavra nos dá, de que dessas mãos sairia um poder para libertar, transformar, curar, mudar mentes e corações. Nós, Senhor, declaramos nesse momento libertação, milagre para quem dele precisa. Que o Senhor opere milagres em vidas, cure nesse momento. Ó Senhor, aquilo que o médico não pode fazer, e tu surpreendes a ciência. Tu surpreendes, Senhor, nesse momento nós repreendemos todo o poder satânico. Ou se alguém foi vítima de algum trabalho, seja do que for que fizeram contra ele, para amarrar a sua vida, para destruir a sua vida, seja liberto agora, em nome de Jesus. Que toda a força do mal bata em retirada, porque esta é a casa de Deus. Oh Ramai, aleluia. Em nome de Jesus, ser curado. Em nome de Jesus, ser liberto. Em nome de Jesus, que se abra de fato o teu coração para receber a abundante paz que somente Ele pode dar. Confia nisso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem recebeu esta palavra, levante a sua mão direita. Aleluia, aleluia, aleluia.
Saiba que é o Senhor quem te toma pela tua mão direita e te diz: não temas, ainda que os ventos e o mar se levantem contra ti, eu te ajudarei. Eu estarei contigo. Eu estarei contigo. Reúna toda a tua esperança. Em nome de Jesus, que esta palavra tenha produzido em teu coração fé. Que ainda que você saia daqui e o problema esteja ainda maior do que estava, você sai daqui diferente. Porque se o mar não se abre, o Senhor te ajuda a caminhar sobre ele. Quando nós confiamos no Senhor e tomamos das mãos dele, ninguém poderá nos parar. Ninguém nos impedirá. Crê nisso. Entrega o teu coração e a tua vida nos braços do Senhor. Confia nele. Aleluia. Confia nele. Confia nele. Confia nele. Aleluia. Enquanto eu orava por vocês, aleluia, o meu coração se encheu de alegria, porque é como se eu visse coisas tremendas acontecendo aqui no nosso meio. Nessa noite nenhum poder espiritual tem força sobre a tua vida. Você está em território de Deus. É a casa dele, o território dele. Aproveite essa oportunidade que ele te dá. Abraça-te nele. Ouça o conselho do pregador. Vai para a tua casa. Qual era o capítulo de Marcos? Marcos 4. Isso, 35, capítulo 4. Leia desde o 3, vai lendo o que Jesus vem fazendo. E leia outra vez. E leia outra vez. E leia outra vez e se lembre. Ele é o mesmo de ontem. Ele é o mesmo hoje. E Ele será eternamente. Confia no Senhor. Não é a minha vontade. Não é a tua vontade. É a nossa fé. Amém? É a nossa fé no que? Na palavra. Porque quem faz não é o pregador. Se dependesse de mim, irmãos... Eu não imagino o que eu poderia ser capaz de fazer por vocês. Mas não depende, eu nem posso. Sou tão falível, tão humano quanto vós. Mas a palavra de Deus nos diz que o Senhor está aqui para fazer. E sabe uma coisa que eu quero pedir? Eu quero pedir que você, não só nessa quarta-feira, mas em cada quarta-feira que você vier aqui, para buscar alguma coisa de Deus, e que você receber, conte o teu testemunho. Você já deu um presente para alguma pessoa? E às vezes é uma coisa simples. Um bombonzinho, um chocolatezinho, uma coisinha simples. E a pessoa, para mim, nossa, de verdade, muito obrigado, muito obrigado. Como é que você se sente? Com vontade de dar outra vez alguma coisa para ela, não é? Mas você vai e escolhe uma flor tão bonita, uma roupa tão bonita, e dá para a pessoa olha, ok, obrigado. Como é que você se sente? Eu vou lá gastar meu tempo e tal. Deus não é homem, claro. Mas é apenas uma ilustração de quão importante é sermos gratos por aquilo que Deus faz para nós. E compartilharmos com os nossos irmãos, nossos pastores, contra eles. Naquele dia, o Senhor que acalma mar e vento. Mudou tudo. Vamos lá? A pergunta: quem é este? Mais uma vez a pergunta: quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é este? E vamos responder em coro, em uma só voz a resposta. Vamos lá. Quem é este? Jesus! 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 Aleluia! Oh, nome sublime! Aleluia! É Jesus! É Jesus! É Jesus! Olha para o teu irmão e diz para ele: crê somente. É tudo que você precisa fazer. Crê somente. E não se esqueça de voltar e contar. Veja bem, Jesus curou 10 leprosos. Quantos leprosos voltaram para agradecer?
Nenhum, porque o que voltou já estava curado. Ou seja, só um era agradecido. Ser agradecido pelo que Deus faz na tua vida. Que o Senhor os abençoe em Cristo Jesus. Ore pela minha viagem de volta, para que o avião não caia nenhuma vez. Amém? Pastor, se não for o seu dia, não tem problema. Às vezes é o dia do piloto, né? A gente nunca sabe. Mas Deus os abençoe. E até a próxima, se Deus quiser. Deus os abençoe.